Foi uma loucura no primeiro dia, porque tava cheio de gente aqui na frente de casa, os vizinhos todos da rua aqui querendo comprar e comer, e tava eu e meu pai perdido dentro do trailer, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim. Foi uma experiência incrível, foi um dia, assim, a gente vendeu muito. Então esse é um dos primeiros pilares ali da decadência do trailer, da onde começou a dar problema, que foi a questão financeira, né? E esse eu acho que foi o pior problema de todos. Fala, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Então, hoje vou falar um pouquinho de quando eu saí do CLT, né? E foi a primeira fase da minha vida como empreendedor, né? Então, isso faz mais ou menos 4 anos atrás, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa na cidade vizinha, muito grande, uma empresa muito grande, do setor calçadista. Eu era analista de TI na época, né? Eu tava há 13 anos na empresa, tava trabalhando legal, tudo certo. Pensava para mim que aquilo era a empresa dos meus sonhos, né? Então eu sempre pensei, vou seguir carreira aqui na empresa, vou estudar, vou seguir aqui, né, na área de TI, né, que era o que eu gostava. E acabou que por um momento eu fui desligado da empresa. Isso foi quase início do ano, assim, de 2024, talvez 23. E então eu peguei me pensando, o que que eu vou fazer da minha vida agora, né? E eu sempre quis muito empreender, né? Ter o meu negócio, fazer as coisas de uma forma diferente do CLT, né? Então seria um risco que eu estava correndo, né, naquele momento, né? Conversei com meu pai e tudo mais, a gente chegou num acordo e numa ideia de vamos ter um food truck, né? A gente nunca tinha trabalhado com comida na época, foi a nossa primeira experiência com isso, e a gente pensou, olhamos vários locais para alugar, de repente, um ambiente, né, e fazer um negócio ali, mas a gente entendeu que seria interessante se a gente tivesse como locomover, né, e fazer um negócio diferente, ter um food truck, e até para poder ir com ele para outros lugares, outros ambientes, né. E dessa forma a gente foi atrás, começou a estudar a ideia, estudar o que a gente ia trabalhar também, né? Qual que era o serviço que a gente ia prestar com isso, né? E a gente colocou, né, isso na cabeça, vamos fazer esses três produtos, né, pra gente vender. E com isso a gente foi atrás, foi atrás do trailer, eu desenhei ele todo sobre medida, por dentro, como que ia ficar as coisas, né? Então foi um projeto assim meio que desenvolvido, né, por mim e pelo meu pai, assim, a gente estruturou bem as coisas, assim. Eu vendi um carro que eu tinha na época para poder juntar uma grana, o meu pai deu uma outra parte do valor também. Então a gente comprou o trailer novinho, zero bala. E ali a gente pensou, vamos fazer acontecer agora, né? Como isso era em 2023, teve a época das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, então foi um período bem complicado, assim, digamos assim, porque o trailer estava em fabricação, era para ter finalizado antes, e acabou que não acontecia a entrega dele, porque estava atrasando a entrega de materiais, né, para a empresa que estava fazendo para nós. Sei lá, eu e meu pai fizemos alguns testes em casa, compramos todas as coisas para mobiliar dentro dele, e em junho, dia 22 de junho, a gente inaugurou ele. E isso foi um marco, assim, muito louco, assim, para nós, assim, porque eu não sabia nada de tráfego pago na época, não sabia nada de marketing, né? Era a nossa primeira experiência, o trailer estava aqui na frente de casa, aqui, e a gente fez uma divulgação ali de uns 15 dias, mais ou menos, no Instagram, criei uma página, fiz tudo, né? E foi uma loucura no primeiro dia, porque tava cheio de gente aqui na frente de casa, os vizinhos todos da rua aqui querendo comprar e comer, e tava eu e meu pai perdido dentro do trailer, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim. Foi uma experiência incrível, foi um dia, assim, a gente vendeu muito, um produto que a gente sabia fazer, mas sabia fazer para nós, assim, né? Uma quantia pequena também, né? Não uma coisa grande, assim, né? E a gente conseguiu, a gente superou esse dia, a gente bateu um faturamento de mais ou menos, sei lá, uns 1.000 e poucos reais nesse dia. Foi muito legal, mas o tempo começou
o processo e o tempo começaram a dar uma complicada na questão do trailer, né? O que aconteceu, né? Como a minha esposa, a recém tinha ganhado a nenê e tudo mais, a Laura, né? Ela não podia me dar o suporte que eu precisava, às vezes, né? Fazendo o trailer, porque ela tava cuidando da Laura, né? Em casa, né? E o trailer tava fixo aqui na frente de casa. Então, eu tinha saído da empresa, tinha pego o seguro, só que como eu saí da empresa em janeiro, o seguro durou certinho até começar o trailer a rodar. Só que não era para ter acontecido isso, mas aconteceu porque atrasou as enchentes e deu as enchentes, então atrasou tudo, né? Então, pra te ver, as coisas aconteceram assim, meio que imprevisto, assim. E a gente... E era a única renda aqui de casa, até porque minha esposa estava encostada, né, por causa da maternidade, licença maternidade, né? E era a única renda de dentro de casa. E eu não conseguia conciliar isso, estava muito difícil, porque era inverno também, eu sozinho ali no trailer, tudo mais, trabalhando. Então isso era bem difícil. Então esse é um dos primeiros pilares ali da decadência do trailer, da onde começou a dar problema, que foi a questão financeira, né? Porque como eu não tinha outra renda para dentro de casa, eu dependia 100% da renda do faturamento do trailer. Só que o que acontece? Eu não podia fazer isso, né? Eu estava errado, porque não era sustentável para o trailer isso, e não era sustentável para mim também. Porque acabava que eu tinha que botar as coisas de volta, repor os itens do trailer, mas eu tinha que pagar as contas em casa também. Então estava bem difícil esse início, foi bem complicado, e esse eu digo que é um dos pilares da queda, assim, de ter quebrado, né, o negócio, né, por não ter uma outra renda e também usar o faturamento do trailer para sobreviver, mas eu não tinha outra opção, né, eu tinha que fazer, o trailer estava pago, eu tinha que correr atrás. E a gente foi, ia em eventos, ia no parque da cidade, a gente botava o trailer lá, a gente comprou um gerador para poder ter a mobilidade do trailer, porque senão tu fica preso a uma tomada, né, uma energia elétrica, né, a rede elétrica. Então a gente fez tudo isso, foi um investimento bem alto, assim, a gente gastou cerca de, sei lá, 35 a 40 mil reais com tudo, mais ou menos. Porque, né, meu pai vinha da cidade vizinha onde ele mora hoje, e para me ajudar de noite, então que era o período que dava um pouco mais de movimento. Mas estava bem difícil, porque ele tinha custo com gasolina, para deslocamento. Às vezes o movimento nem era tudo isso, né? Nem precisaria, porque era muito aleatório, assim, tinha dias que dava muito movimento, tinha dias que não dava, mas fazia parte do processo, né? Eu sabia que aquilo ali fazia parte do processo. Então, eu acho que agora vem o segundo pilar da queda do trailer, assim, de ter quebrado o negócio, que foi depender das pessoas. E isso foi uma das coisas que mais me pegou também. Porque o que acontece? Eu tinha 3 produtos para vender. Eu tinha o entrevero no pão, eu tinha o crepe suíço e tinha o açaí. Mas eu não conseguia fazer tudo sozinho, principalmente em dias de movimento, que nem ou eventos que a gente ia. Então eu dependia de outras pessoas. Tinha meu pai que me ajudava, normalmente ele fazia a parte do entrevero e eu cuidava do açaí e do crepe. Mas quando a gente ia em eventos grandes, a gente dependia de outras pessoas. Então, como a minha esposa não conseguia ajudar, porque às vezes não tinha como deixar a Laura com outra pessoa, com a avó, alguma coisa assim, eu tinha que chamar um amigo meu, né, que me ajudava bastante, e dependia dele. Daí, no caso, eu pagava ele, né, eu pagava um dia para ele de trabalho, para ele ajudar a gente, porque não dava conta, era muita coisa. E esse foi um dos problemas que eu tive bastante, porque às vezes ele não podia ir, então já complicava, e daí tu já ficava naquela, e agora o que que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema? Porque eu tinha que entrar faturamento, eu tinha compromissos, né? Às vezes marcava em algum evento para ir, tinha que dar um jeito. Esse processo de tu depender de outras pessoas para o teu negócio, eu acho que tem que ser muito bem pensado antes, sabe? Talvez se eu tivesse colocado menos produtos ou alguma coisa assim, que eu conseguisse meio que eu e meu pai lidar sozinho, tudo bem, daria mais tranquilo, né? Mas, enfim, né? É tudo aprendizado, eu acho, né? Bom, eu acho que para fechar, né? O terceiro erro aí, erro eu digo, né? Mas o terceiro pilar aí da queda, de quebrar um negócio próprio, foi eu ter começado sem caixa. E esse eu acho que foi o pior problema de todos, porque
Eu entendo que precisa de caixa, eu entendo, só que como teve o processo das enchentes e tudo mais, atrasou, a gente teve que gastar um dinheiro que não era para ter gasto também nesse período, né? Acho que todo mundo sabe do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Isso dificultou bastante, até pela entrega atrasada, né, do trailer, né? Ele já era para ter iniciado quase lá, pegando um restinho do verão ainda, ele foi iniciar bem no inverno, né, de junho. Então isso ficou bem ruim para nós, assim. Até porque o trailer ficava muitos dias chovendo, então não tinha movimento de pessoas na rua, né? Então, para um negócio próprio, sem tu ter outra renda, é bem complexo, né? Acho que esse foi o terceiro ponto da quebra do negócio, não ter caixa. Eu não tinha fluxo suficiente para manter o trailer e não tinha fluxo suficiente para me manter em casa, então eu acabava usando o dinheiro para tudo. Então, eu acho que, de forma resumida, fica o entendimento aí, né, que às vezes a gente sonha em ter o nosso negócio próprio, ter nossa liberdade financeira, né? Mas eu acho que ter um pouco mais de organização e saber o momento certo de fazer o negócio. Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, por que tu desistiu do trailer? Eu acho que o trailer, ele deu certo, mas ele veio no momento errado, sabe? Eu escolhi o momento errado para abrir ele. Mas faz parte, né? É tudo aprendizado. Acabei em dezembro, eu fiquei 6 meses com ele funcionando, então em dezembro eu fechei o negócio, né? É aí que me apareceu a oportunidade de trabalhar com marketing, trabalhar no tráfego pago, por uma coisa que eu também não sabia fazer, mas isso aí a gente vai deixar para outro vídeo aí, onde eu vou contar um pouquinho de como foi esse processo. Mas eu acho que é isso, tá, gente? Fica o aprendizado, que esses foram os 3 motivos principais do meu negócio ter quebrado, ter tentado sair do CLT e aberto um negócio próprio. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí, comenta para mim se você também já teve uma dificuldade ou já tentou abrir um negócio próprio e teve que fechar por algum motivo. E até a próxima. Valeu!